Oi, pessoal, bom dia. Som ok? Oi, bom dia. Tá dando para ouvir bem? Tá tranquilo aí? Som, imagem, tudo bem? Bom dia, pessoal. Vamos começar, né? Ok, pessoal, vamos lá então. Vamos fazer a nossa prece, né? Para a gente poder iniciar. Vamos então todos elevarmos o pensamento, pedindo o auxílio do alto, as presenças amorosas dos espíritos amigos que vêm em nosso auxílio, trazendo-nos intuições, trazendo-nos conceitos novos, trazendo-nos energias positivas, benfazejas, que são assimiladas por cada um de nós em nosso corpo físico, em nosso perispírito e em nosso pensamento. Abençoa, Senhor, todos os irmãos e irmãs que estão conosco, ou que estarão logo mais, em seus lares, em seus trabalhos, em suas vidas, suas famílias, que todos sejam amparados, assim como os espíritos necessitados em torno de nós. Que todos eles, sem exceção, possam sentir as tuas irradiações. Dá-nos clareza, discernimento, bom ânimo, confiança e amor. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, bom dia a todos, um grande abraço. A Eliana Alan Presley, Lala Santiago, Mayra Aparecida, Andresa Rodrigues, Jamiles Carvalho, Li Camargo, Maria Helena Fernandes, Eunice Feitosa, Tati Casagrande, Flávio Fernandes, Renata Rúbia. Tem um nome aí que eu não consigo nem ler. Laila Santiago, Janaína Saldanha. Um abração, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá? Bom, pessoal, nós estamos dando continuidade, então, ao estudo do livro Diálogo com as Sombras, tá? De Hermínio Corrêa de Miranda. Nós estamos no capítulo 2 ainda falando a respeito dos assistentes na reunião mediúnica, daqueles que vão participar, não propriamente fazendo parte da equipe, mas aqueles que vão assistir à reunião. Né? O Hermínio Miranda está falando da conveniência ou da inconveniência dos assistentes à reunião de desobsessão, a essa reunião mediúnica de desobsessão. Tá? Então vamos lá. Ele está contando algumas experiências, né, que algumas pessoas tiveram, que ele mesmo teve, né, a respeito de deixar ou não algumas pessoas participarem da reunião mediúnica, tá? Aí ele fala assim, né? Ele falava a respeito do clima, da sintonia espiritual da reunião, tal, né, da importância de ter
maior homogeneidade em termos de vibrações, o que é importante a gente considerar, né? Não é o único fator, a gente falava a respeito disso na semana passada, né? Qualquer participante diferente, ele tem um certo impacto. Quanto mais necessitado, maior é esse impacto que ele exerce sobre a reunião mediúnica, tá? Se nós tivermos alguns critérios, esses impactos eles podem não ser tão prejudiciais. São absorvidos pela reunião, conseguimos produzir normalmente, ajudamos a pessoa e saímos bem da reunião. Tá? Então, vamos dar continuidade aqui, né? Tive também algumas experiências nesse sentido, o Hermínio Miranda falando, né? Por 2 vezes quebramos em um grupo mediúnico a regra que havíamos estabelecido de não admitir pessoas estranhas às tarefas. Não havia problemas particularmente graves com essas pessoas e nem as movia a simples curiosidade. Num caso, tratava-se de um colega de trabalho de dois dos membros do grupo. Embora não espírita, encarava com simpatia nossa doutrina. Sua esposa, desencarnada relativamente jovem, e ele estava profundamente abalado. A instâncias de um dos nossos companheiros, resolvemos concordar com seu comparecimento a uma das sessões semanais. Talvez alimentasse ele a esperança de uma notícia acerca da esposa, ou quem sabe até uma palavra dela mesma. Sentou-se em uma cadeira à parte, fora do círculo que compunha a mesa, e lá ficou, em silêncio e em atitude respeitosa. Tá? Então vamos dar uma paradinha aqui para a gente analisar. Tá? Porque o Hermínio Miranda está trazendo um caso para justificar o porquê de não permitir pessoas estranhas à reunião mediúnica, né? A reunião de desobsessão. Então, primeiro esse caso do rapaz que tinha 2 amigos que participavam da reunião mediúnica, né? Ele tinha 2 amigos, então ele foi convidado porque ele estava muito abatido, né? Queria notícias, provavelmente da esposa falecida, que não fala há quanto tempo, né? Que ela havia falecido, ele estava profundamente abalado. Talvez fizesse pouco tempo, né? Nós não sabemos, não está escrito aqui, né? E aí esses 2 amigos que participavam da reunião mediúnica solicitaram então que ele fosse admitido ali como um visitante, como um assistente à reunião de desobsessão. Veja bem, pessoal, essa é uma situação, por exemplo, que o Hermínio vai utilizar para justificar o não permitir que pessoas estranhas à reunião participem da reunião. Essa é uma situação que eu não permitiria. Entendeu? Essa é uma situação que eu não permitiria. Primeira coisa, o rapaz nem é espírita. Ele nem é espírita. Não é? Não que seja exatamente, né, uma condição sine qua non, vamos dizer assim, para que seja admitido na assistência de uma reunião mediúnica. Né? Não que exista essa regra, não, o espírita não pode participar. Não, não é assim. Mas veja bem, ele já não tem a crença espírita, ele já não tem, né, a fé, ele já não trabalha, né, intimamente na vida dele com os postulados espíritas. Isso já é um ponto de dificuldade. Né? Qual é o nível de informação que ele tem? Qual é o nível de entendimento que ele tem para tirar um bom proveito de uma reunião mediúnica? Né? Então aqui o Hermínio Miranda, ele nem teve contato com essa pessoa, pelo jeito que ele fala aqui. Porque 2 participantes da reunião eram amigos desse rapaz, né? Então o Hermínio Miranda não teve um contato pessoal com ele antes da reunião mediúnica, para conhecê-lo, para saber
como é que ele é, o seu modo de pensar, se ele tem medo, né? Se ele tem pânico de lugar fechado, se ele tem alguma, né? Algum receio com relação ao contato com os espíritos, né? Então, pelo jeito, não houve nenhuma preparação aqui. Ele foi para a reunião a seco, assim, né? Quer dizer, a pessoa não é espírita, né? E está indo para tentar obter um contato com a esposa desencarnada. É uma situação que eu não permitiria, a princípio. A não ser que fosse uma situação muito específica, mas a pessoa que vem para ter contato com alguém desencarnado, a reunião mediúnica, eu percebo que não é propriamente esse ambiente, né? Para você buscar ter o contato com as pessoas desencarnadas, familiares, tá? Você está indo para isso, né? Eu vejo a dinâmica da reunião não é o nosso objetivo ali, né? É uma situação, até a gente mesmo, eu mesmo, falar das vezes que eu tive contato com desencarnados em 30 anos de reunião mediúnica, acho que dá para contar nos dedos as vezes que eu tive contato, em 30 anos. Né? Então não é uma situação que eu goste de gerar expectativa na pessoa. Ó, você vai lá, vamos ver se você tem contato com o seu familiar. Não é uma situação que eu gosto de gerar expectativa. Tá? Então veja que já tem 2 pontos ou mais aqui que, ao meu ver, já desqualificariam essa situação que o Hermínio Miranda está querendo usar como um pretexto para inviabilizar os assistentes à reunião mediúnica. Né? Quer dizer, eu acho que a forma como foi feita, ela não foi correta. Mas vamos ver o que aconteceu, né? A gente nem sabe o que aconteceu aqui ainda, né? Vamos ver o que aconteceu, tá? Na verdade, sua presença não impediu a realização dos trabalhos da noite, mas eles se arrastaram dificultosamente. Havia grandes hiatos entre uma manifestação e a seguinte, e parecia pairar no ar certa dissonância, que não conseguimos vencer, e que causava inegável obstrução ao fluxo normal das tarefas da noite. Né? Então ele percebeu assim que as tarefas não foram impedidas de serem realizadas, não foram inviabilizadas só pela presença de uma única pessoa, né? Mas ele percebeu que havia uma quebra de ritmo nas comunicações, haviam hiatos, haviam pausas, talvez mais longas do que eles estivessem acostumados entre uma comunicação e outra, né? Pairava certo ar de dissonância, ok? Veja bem, eu visualizo isso perfeitamente, o que o Hermínio Miranda está falando, né? Realmente acontecem, em certos momentos, com certas presenças, realmente acontecem, né? Pode ocorrer uma certa quebra de ritmo, não insuperável, mas pode ocorrer. O grupo do Hermínio Miranda provavelmente não estava acostumado com essa situação, né? Não estava acostumado a ter pessoas ali se tratando, pessoas observando no sentido de aprendizado, né? De tratamento. Esse grupo não estava acostumado com isso. Isso também provavelmente dificultou mais. Foi uma experiência nova para eles, tá? No grupo que a gente trabalha, que a gente vem trabalhando ao longo dos anos, isso não é uma experiência nova, não é uma experiência corriqueira. Às vezes a gente sente uma mudança no ritmo do trabalho, mas não também de molde a inviabilizar os trabalhos, como eu tenho falado para vocês, né? Só que quando você vai se acostumando, você vai aprendendo a absorver mais essas presenças, né? Diferentes na reunião, porque elas estão chegando, né? Elas estão chegando, então elas causam uma certa mudança no ambiente que vai ser absorvida, essa mudança será absorvida, tá? Tudo vai se normalizando, né? Exatamente, o usuário do Facebook, tudo vai se normalizando, né? E aí depende justamente da capacidade do grupo
da maturidade do grupo, né? Da capacidade de absorver os necessitados, os aprendizes, né? Então isso também é um músculo que vai se desenvolvendo, entendeu? Isso também é um músculo que vai se desenvolvendo. A gente precisa ter essa capacidade de absorção, essa capacidade de adaptação, tá? Então o grupo também vai se fortalecendo nessa capacidade, tá? A Gabi Quintela, eu mesma nunca perguntei sobre meu pai e avô. Muitas pessoas vão a reuniões achando que irão ter resposta, né, para os desígnios de Deus. É verdade, Gabi. Isso não deve ser do nosso móvel, né? Apenas a curiosidade, apenas o maravilhoso de ter contato com parentes, né? Não deve ser essa, né? Vi sim, em alguns momentos, pessoas, em casos muito específicos, né, ligados a gente, né, ligados a um parente ou outro que participa da reunião mediúnica, e que por questões já de uma afinidade maior, né, tudo converge para que realmente aconteça, né, uma certa comunicação de algum falecido amigo, né, algum parente querido e tal. São situações especialíssimas, vamos dizer assim, né? Não dá para a gente pegar como regra, ok? Então vamos lá. Tá falando do rapaz, né? Então havia grandes hiatos entre uma manifestação e a seguinte. Parecia pairar no ar certa dissonância que não conseguimos vencer e que causava inegável obstrução ao fluxo normal das tarefas da noite, né? É certo que, conscientemente, ele não contribuiu para dificultar-nos o curso do trabalho, e isso nem passaria pelas nossas mentes. Mas é evidente que a sua presença desregulou qualquer coisa imponderável e acarretou a necessidade de cuidados adicionais por parte de nossos benfeitores, para que a sessão pudesse realizar-se. Esse aspecto negativo repetiu-se com as mesmas características em circunstâncias semelhantes, com uma jovem a quem concedemos permissão para assistir aos trabalhos. Depois dessas duas experiências, voltamos à rígida política de não admitir ninguém, a não ser os componentes regulares da equipe. Essa, portanto, é a regra imposta pela disciplina e pela segurança da tarefa. E essa é a regra que ficou no movimento espírita. Essa é a regra que ficou no movimento espírita. E às vezes, por causa de duas situações que Hermínio Miranda vivenciou, que eu já até questionei uma delas, porque foi a que ele deu mais elementos, e talvez a gente pudesse, se ele tivesse dado outros elementos da outra situação, talvez a gente pudesse entender também de uma outra forma. Essa é a regra que ficou no movimento espírita, nas casas espíritas com relação à reunião mediúnica. Quer dizer, a gente não vê essa regra no André Luiz, a gente não vê essa regra com Allan Kardec, a gente não vê essa regra com Joana de Ângeles, nem com Manuel Filomeno de Miranda, mas autores como o Hermínio Miranda ou Sueli Caldas Schubert, né? A gente vê, quer dizer, encarnados que concluíram a respeito de um determinado ponto. E hoje, se você fala que você contraria esse ponto, as pessoas caem matando em cima de você no movimento espírita. Entendeu? Sem analisarem racionalmente o caso a caso. Sem analisarem até mesmo o que o Hermínio Miranda colocou aqui. Então veja bem, não dá para você basear uma regra para todas as casas espíritas e todas as reuniões mediúnicas baseado em dois casos que o Hermínio Miranda vivenciou. Eu já tive centenas de casos bem-sucedidos da participação de pessoas nas reuniões mediúnicas. A grande maioria das participações se converteram em preciosos trabalhadores das reuniões mediúnicas. A grande maioria, esmagadora maioria dessas experiências que eu tive de admitir pessoas à reunião mediúnica se converteram em preciosos trabalhadores. Eu já cansei de falar aqui para vocês, muitas pessoas chegaram
quase que prontas já para trabalhar. Tá? Então, é uma coisa que, com todo respeito, eu falei para vocês, né? Tive contato pessoal com o Hermínio Miranda, admiro muito o trabalho do Hermínio Miranda, eu construí minha prática em cima dos estudos também de Hermínio Miranda, e entre outros, né? Mas a gente foi tendo a prática, né? São 30 anos de vivência em reunião mediúnica. Né? Então, eu já criei vários grupos mediúnicos, já auxiliei vários obsidiados a se ajustarem e virem a trabalhar na reunião mediúnica. Né? Então, a gente precisa começar a analisar desses pontos, pessoal, senão a gente vai seguindo essas regras não racionalmente, mas a gente vai seguindo emocionalmente e guiados apenas pela insegurança, né? A insegurança faz com que eu siga sempre o que falaram para mim. Bom, falaram para mim, é a regra, então vamos seguir, né? E não é bem assim, nós temos que analisar racionalmente, né? Certo? Ok. Hoje, como eu já disse para vocês, eu prefiro um meio termo entre uma reunião absolutamente fechada e entre uma reunião aberta. Eu não gosto de reuniões abertas, mediunicamente. Tá? Não acho interessante isso, não. Mas reuniões absolutamente fechadas, como o Hermínio Miranda propõe, né? Absolutamente não deixar ninguém participar, né? Eu acho que aí também não condiz com a necessidade com a qual a gente se depara nos dias de hoje, tá? A Tânia colocou como se fossem verdadeiros dogmas, né? Verdades inquestionáveis, né, Tânia? Exatamente. E é interessante como que aqui a gente vê um exemplo como que algumas situações mal sucedidas, ou que nem foram, eu nem veria propriamente como um insucesso. Eu veria como uma falta de hábito do grupo do Hermínio Miranda, às vezes uma situação diferente para eles, que eles não estavam acostumados. Eu não veria propriamente como um insucesso. Os critérios que eles utilizaram para admitir alguém não são os critérios que eu utilizo. Como eu já disse para vocês, eu gosto de ter alguns contatos. Ninguém entra no grupo que eu participo, que eu dirijo, sem que passe primeiro conosco, individualmente, sem que tenha um contato individual conosco. Uma conversa detalhada, algumas conversas, dependendo do caso, para eu conhecer a sensibilidade da pessoa, para eu entender como é que ela pensa, o que ela já leu, que experiências ela já teve, que problemas emocionais ela traz. Eu não admito ninguém sem que passe por esses critérios, por essas avaliações. Aí você vê que é diferente do que o Hermínio Miranda fez, não é? Ele se baseou na opinião de amigos dele que participavam da reunião mediúnica, não teve contato prévio com a pessoa nem era espírita, o que é um risco maior, né? Então, e ele estava indo lá para tentar obter uma comunicação de um parente, provavelmente, pelo que o Hermínio Miranda fala. Quer dizer, eu acho que de todo desaconselhável isso, né? Então veja que a questão não foi a experiência em si, mas foi os critérios que foram utilizados para a experiência. Aí eu excluo em bloco. Aí eu já excluo em bloco, né? Aí eu já fecho totalmente, tá vendo, pessoal? Não adianta trazer ninguém para a reunião mediúnica porque quebra a vibração, porque não é produtivo, porque tal, tal, tal. Mas olha como eu produzi essa situação. Que critérios eu utilizei? Entendeu? Então, às vezes, a gente vê as regras no movimento espírita, elas se darem dessa forma. Você produz uma situação de uma forma questionável, e aí você obtém um resultado também questionável e estabelece uma regra, né, para todos, que todos acabam seguindo, sem que haja uma racionalidade aí, né, um estudo mais aprofundado. Tá?
usuário do Facebook coloca, é diferente quando se tem autonomia para decidir, mas na maioria temos que nos submeter às regras postas pela casa espírita, né? Ou nos rebelamos, o que causaria maiores danos. Exatamente, o que a gente vê é isso, né, usuário? O que a gente vê é isso. É, graças a Deus, né, na estrutura que eu tenho vivido, isso acho que fez parte de um contexto em que eu precisava, que eu tive liberdade para fazer as experiências que eu precisei fazer. Tá? É, eu tive liberdade para fazer isso. Tá? E tenho liberdade para fazer. Então, eu pude observar, eu pude sair fora dessa situação padrão, né? Que hoje a gente está vendo que é questionável, né? E eu pude ter experiências muito, mas muito positivas, tá? Tanto que eu digo para vocês que hoje eu não penso em fechar hermeticamente a reunião mediúnica, pelo contrário. Eu só tenho coisas a dizer de bom de uma situação meio termo, que deve haver critérios, mas eu só tenho coisas boas a falar. Eu tive essa liberdade. Só que, veja bem, eu tive essa liberdade, mas não me isentei, e isso eu sempre tive coragem de lidar com a contrariedade de algumas pessoas. Tá? Porque quando você vai por alguns caminhos diferentes, né, e pessoas não conhecem exatamente o que você está fazendo, ou não sabem, não enxergam ainda, não têm essa vivência, e observam de fora, elas começam a questionar e começam até a falar mal e começam a achar ruim, mas eu tive a coragem de enfrentar sempre isso, entendeu? Então eu não me acovardei diante das posições contrárias. Embora a liberdade que eu tivesse, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, embora a liberdade que eu tivesse, e tenho, a gente não se furta, a gente não consegue se furtar aos questionamentos das pessoas, à contrariedade das pessoas, né? E aí a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Eu tenho que estar seguro do que eu estou fazendo. E os resultados, pessoal, eles falam por si. Aí as casas podem achar ruim, o movimento, as lideranças podem achar ruim, mas nada contradiz os resultados que a gente obtém. Então a gente vai se guiando pelos resultados. E os resultados são bons. Então, eu tenho segurança para falar a respeito, como estou aqui falando publicamente para vocês, em cadeia mundial aqui, né, na rede mundial, porque realmente acredito no que eu estou falando e no que eu estou vivendo, tá? Então eu tenho segurança, né? Agora, realmente, quem está submetido a uma direção de casa espírita rígida, né? Intransigente, é difícil, pessoal. Realmente é difícil. É preciso prudência, né? Mas aqui, como a gente está falando para várias situações ao mesmo tempo, né? Então vale a pena a gente considerar isso tudo que a gente está considerando. Até como um referencial para as pessoas, um referencial diferente, que alguém que está abrindo uma casa, alguém que está começando uma reunião mediúnica, já pode começar de uma forma diferente, já pode se permitir exercitar o contato com a mediunidade, com os necessitados de uma forma diferente. E eu tenho o maior prazer, pessoal, uma das coisas que é mais gratificante para mim é ouvir falar que alguém está abrindo um grupo mediúnico. Quando a gente auxilia alguém a abrir um grupo mediúnico, quando a gente auxilia a orientar alguém nesse sentido, né? É um dos maiores prazeres que eu tenho na vida, é saber que alguém está abrindo uma casa espírita, né? E alguém nos pede alguma orientação nesse sentido, ou uma reunião mediúnica, né? Quando é na Europa, quando é em qualquer lugar aqui no Brasil, né? A maior alegria que eu tenho é essa. Principalmente no trato com a mediunidade. E tem a maior satisfação quando alguém vem nos pedir uma orientação, como estruturar, como proceder, e a pessoa tem a humildade de
ouvir as recomendações, né? E tentar implementar e ver os resultados e ver a coisa funcionar. Quando a pessoa se permite isso, pessoal, ela colhe os melhores resultados. Inclusive, quem necessitar de orientação nessa área pode nos procurar. O que a gente puder ajudar nesse sentido é um grande prazer que a gente tem. Tá? Por quê? Porque a gente tem visto a dificuldade do movimento espírita de fazer as casas funcionarem, de fazer os grupos mediúnicos funcionarem. Aí a gente ouve uma série de justificativas. Por que está com pouco trabalhador? Por que está com pouco participante na reunião mediúnica? As pessoas desfiam um monte de justificativas, mas nenhuma delas justifica de fato. Porque é um problema de conceito. Que a gente vê que o maior problema dentro do movimento espírita é um problema de conceito. São as verdades que foram internalizadas, elas não condizem mais com a realidade. E por isso que algumas pessoas estão tendo um resultado ruim em termos de casa espírita, em termos de reunião mediúnica. É que elas estão seguindo referenciais que não condizem com a realidade que a gente está vivendo. Tá? E aqui eu não estou falando para a gente vender a alma para o diabo não, tá, pessoal? Não falo de nada aqui que seja questionável. E eu sou uma pessoa que fico dentro da doutrina. Tá? Eu vou trazer argumentos lógicos, racionais, vou combater determinadas coisas, mas doutrinariamente. Vocês não vão me ver dando passos fora da doutrina, não. Né? Tudo que eu estou falando aqui é dentro do conhecimento doutrinário, André Luiz e etc. Tá? Ok, pessoal? Então, quem necessitar, quem estiver, né, precisando de alguma orientação, às vezes está com um grupo lá que está complicado, se a gente puder ajudar de alguma forma, né, a gente está à disposição, tá bom? Certo? Então vamos lá. Aí então o Hermínio Miranda colocou a regra aqui, baixou a regra, com todo respeito a ele, né? Os estudos dele são preciosos, né? Mas então, essa, portanto, é a regra imposta pela disciplina e pela segurança da tarefa. Eu entendo que muitos grupos, né, por se tratarem de médiuns inseguros, doutrinadores inseguros, né, casas espíritas de uma direção insegura, ela vai se apoiar no manual de regras lá, ela nem vai perguntar de onde que vem esse manual, quem é que fez esse manual, ela vai se agarrar com todas as forças a esses manuais, ao que a federação falou, né? O cara da federação lá, ele falou, tá falado, eu só sigo a federação, porque, e aqui eu não estou criticando a federação, né? As federações, tá? Né? Em todo o Brasil aí, fora do Brasil, a questão não é essa. A questão é que a insegurança faz com que a gente siga ali, até sem questionar, as coisas que pessoas que a gente acha que tem mais notoriedade ou que tem mais poder dentro da doutrina espírita, do movimento espírita, né? A gente segue muitas vezes cegamente, né? Então o que eu estou propondo é um pouco mais de racionalidade, um pouco mais de análise nas nossas práticas doutrinárias. Tá? É só isso. Né? A gente não pode seguir, né, a coisa cegamente. Tá? Porque aí fica aquela regra e fica passando de um para o outro e ninguém sabe explicar exatamente o porquê. Né? Alexandre colocou aqui, Alexandre Araújo, como fazer num grupo mediúnico funcionar quando membros deste mesmo grupo são inimigos claros? Um coordenador doutrinário não se dá bem com um médium. Então, Alexandre, uma das coisas que a gente vai aprendendo na reunião mediúnica é que as pessoas não devem ser inimigas umas das outras. Nós não devemos cultivar essas inimizades. Elas podem até surgir,
tá? Mas elas não devem ser cultivadas dentro do mesmo grupo. Se a gente percebe isso, vamos tentar desfazer essas inimizades, vamos tentar resolver. Dá para resolver o problema? Não dá para resolver? Há possibilidades de um ou de outro ir para outro grupo? Entendeu? Por quê? Porque ali nós dependemos, sim, a equipe, né? A equipe precisa ter uma sintonia, precisa ter um respeito mútuo, precisa ter um carinho mútuo, né? O doutrinador e o médium, por exemplo, eu tenho falado isso para vocês aqui. Se o médium tem problemas com o doutrinador, e uma das coisas mais ruins que você pode fazer é você criar problema com o doutrinador. É você ficar criando birra, né? Você ficar criando dificuldades no seu relacionamento com o doutrinador. É uma das coisas mais negativas que você pode fazer. Por quê? Porque você vai depender do doutrinador para conversar com os espíritos que você incorpora, por exemplo. Não é? Quer dizer, não é uma coisa que vai ajudar. Se pode resolver isso, o doutrinador percebe que tem alguém que não está bem com ele, fala, o que está acontecendo? Né? Percebe que você está sempre com uma cara meio fechada comigo, você não está bem. Aí a pessoa coloca as mágoas, porque você dá mais atenção para os outros, dá menos para mim, não sei o quê. Não, não é isso, tal, explica, conversa, resolveu? Ótimo. Porque se fica o médium ruim com o doutrinador, ele vai dar passividade para espíritos que estão com ódio do doutrinador, que querem acabar com o doutrinador. Não vai dar certo isso. Porque aquele médium que já está magoado com o doutrinador, ele vai ser um instrumento passivo na mão dos obsessores. E vai colocar uma dificuldade muito grande para o doutrinador. Do mesmo jeito, o doutrinador não criar problemas com os médiuns. Por quê? Porque ele vai ter mais dificuldade nas doutrinações. Né? Porque ele vai ter duas pessoas contra ele, um médium e um espírito obsessor. Né? Então são coisas que existem nos grupos, surgem nos grupos, é natural que surja isso. Mas nós não precisamos cultivar isso. Né? Tem jeito de resolver? Vamos resolver. Não tem jeito? Tem possibilidade de um médium ir para um outro grupo, por exemplo, em que ela admire o doutrinador, goste, tenha afinidade com o doutrinador, é melhor. É melhor. Essa acomodação dos grupos é melhor. É mais difícil, por exemplo, quando só tem um grupo na casa. Esse é um dos problemas de só se ter um grupo mediúnico na casa. Você não tem outras opções, porque a afinidade entre as pessoas possa necessitar, né? O ajustamento, a maior afinidade, o estilo de trabalho de um, de outro, né? Então, quando você só tem um grupo mediúnico na casa, você fica com possibilidades mais restritas, né? Quando você só tem uma casa espírita na cidade, aí piorou, né? Só tem uma casa espírita, quer dizer, se você não concordar com o andamento das coisas ali, você não tem alternativa, né? Por isso que é bom que a gente tenha várias casas, vários grupos, a diversidade, né, de características. Isso é bom, isso não é ruim, né? Isso ajuda o movimento, ajuda o aperfeiçoamento das casas, né? Certo? Então a gente precisa tentar. E às vezes a gente não vai ter alternativa a princípio, senão conviver e tentar ir melhorando com o tempo essa situação. Tem situações que a gente não consegue mudar por enquanto, né? Agora, o grupo é mais importante do que o indivíduo, tá? Então, a gente fazer o grupo funcionar. Se tem uma nota dissonante ali, e essa pessoa não arreda o pé, você conversa, mas a pessoa fica lá em pontos de vista rígidos, intransigentes, e não, que comigo é assim, eu não acredito em ninguém, em nenhum médium, não confio nas comunicações, porque é uma pessoa negativa, que não confia nem em si mesmo e não confia nos outros. E o grupo é um grupo bom, só que está tendo dificuldades porque tem essa nota dissonante. Então vale a pena, né, conversar com essa pessoa. Se não tiver jeito de mudar de atitude, vale mais o grupo do que satisfazer as exigências da pessoa, pessoal. Tá? Aí nós temos que ter firmeza, olha, meu irmão,
Não está funcionando desse jeito. Você está muito negativo, está criando problema com outras pessoas no grupo, né? Você está destoando do conjunto. Vamos tentar harmonizar o comportamento, vamos perceber as dificuldades que estão surgindo. A gente gosta de você, a gente quer bem a você e tal, mas observe como você tem agido, né? Então, ou a pessoa, não, tá certo, é verdade, né, eu vou tentar melhorar, ou a pessoa vai se ajustando, ou é melhor que não participe, né? Esse em último caso, né? Mas em último caso, se for preciso, é mais importante o trabalho de um grupo inteiro do que a satisfação de uma única pessoa, né? Ou você tentar agradar uma única pessoa e desagradar o grupo inteiro, né? Quer dizer, não dá, né? Ok. Certo, pessoal. Pessoal, eu vou ter que finalizar, né? Como eu já disse para vocês, eu tenho que terminar pelo menos uns 15 minutos antes, né? Das 9, por questões aí aqui da minha dinâmica aqui profissional também, tá? Mas acho que deu, né? Para a gente ter informações. A gente deu mais alguns passos, né? Nós terminamos aqui o tópico dos assistentes, né? Aí vai falar de uma questão muito importante, que é a renovação do grupo, que tem totalmente a ver com a questão dos assistentes, tá? Aí nós vamos ver a relação dessa questão dos assistentes, né, com a renovação do grupo. Aí nós vamos ver os questionamentos que o Hermínio Miranda vai trazer, e aí a gente vai analisar com carinho, tá bom? Tem muita coisa legal ainda para a gente estudar. Então vamos fazer nossa prece agradecendo novamente a Jesus as oportunidades recebidas, a presença dos amigos encarnados, desencarnados, que nos auxiliam e que são auxiliados. Dá-nos, Senhor, a condição de mantermos este estudo, entre outros estudos, para que estejamos sempre juntos e possamos aperfeiçoar concepções, sentimentos e atitudes. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Obrigado, pessoal, pela presença, pelo carinho de vocês. Desculpa aí se eu não respondi todas as questões, mas aí com o tempo a gente vai conversando, a gente vai respondendo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Até mais.